Olá, mano, tudo bem? De volta aqui para mais uma semana de atividades, a atividade 2 da apostila 3, na página 12, ainda com o tema fontes de energia. Então vamos começar a aula de hoje. Hoje a gente vai falar de fontes de energias não renováveis. Quais são elas? O primeiro exemplo que a gente pôs aqui foi o carvão mineral. É um mineral não renovável, mais especificamente uma rocha sedimentar, originada há milhares de anos e encontrada no subsolo em depósitos de origem orgânica. Então, ó, por que eles são conhecidos como combustíveis fósseis? Porque eles demoram milhares de anos para se formar. O carvão existe há milhares de anos em depósitos de origem vegetal, formado por meio da decomposição de matéria orgânica sem a presença de oxigênio. O material originado dos restos vegetais é soterrado e compactado, sofrendo a ação das bactérias, bem como das condições de pressão e calor no ambiente do depósito, formando então, ao longo do tempo, o carvão mineral, que é esse que vocês estão podendo ver aqui embaixo da tela. O carvão mineral pode ser encontrado em regiões de baixas temperaturas ou clima temperado, estando localizado em todos os continentes. Nesses locais, os vegetais são carbonizados antes de apodrecerem. É uma fonte de energia altamente poluidora do ambiente. Então, apesar de ele ser usado bastante nas indústrias aí, ele é muito poluente, certo? Ele vai causar danos ao ambiente. Conhecido como uma fonte de energia fóssil, demora milhares de anos para poder se formar e não renovável. Por quê? Quer dizer que é uma fonte finita, pode se acabar e demora muito tempo para se formar. O próximo é o petróleo, também formado de vegetal e animais soterrados, por isso é encontrado em terrenos de rochas sedimentares. Sua consistência é oleosa, de coloração escura, e contém os elementos químicos hidrogênio e carbono, além de produzir mais calor, nesse caso energia, do que o carvão. Por outro lado, é uma das maiores fontes poluidoras. Aqui a gente pode ver, né, a fumaça do carvão, a fumaça do petróleo, no escapamento de carro a gente vê sair aquela fumaça escura que é lançada na natureza, escapamento de caminhão e ônibus. Então, o petróleo ele é muito poluente. O petróleo é uma fonte de energia essencial para a manutenção da sociedade. É utilizado também como matéria-prima para a fabricação de plásticos, borrachas sintéticas, tintas, solventes, produtos cosméticos, combustíveis em geral. Gasolina, por exemplo, né? Então aqui, ó, o carvão, a consistência dele. E aqui a gente está vendo uma fonte extratora de petróleo. Deixa eu só sair da tela. Aqui uma plataforma, aqui o petróleo sendo queimado e a fumaça que ele lança no ambiente. Ele é muito utilizado na gasolina, no dia a dia da gente, no óleo diesel, dos caminhões e ônibus aí, porém ele é muito poluente, então é uma fonte de energia também considerada uma energia fóssil, também demora milhares de anos para se formar e tem condições específicas. E não renovável justamente por causa disso, por demorar milhares de anos para se formar e tem que ter as suas condições específicas ideais para que ele possa se formar na natureza. O próximo, gás natural. O gás natural é um combustível fóssil não renovável, ou seja, ele irá se esgotar na natureza, composto por uma mistura de hidrocarbonetos, que são carbono mais hidrogênio, com destaque para o metano, o CH4. O gás natural é encontrado em jazidas ou depósitos subterrâneos que normalmente são associados ao petróleo, pois essas duas substâncias passam pelos mesmos processos de transformação, decomposição da matéria orgânica durante milhares de anos e se acumulam nos mesmos terrenos, no mesmo tipo de terreno. Então a formação deles é a mesma, né? Esse combustível gasoso, após ser tratado e processado, apresenta grande teor energético, sendo bastante aproveitado nas indústrias para a geração de energia elétrica
Ele também pode ser empregado no aquecimento ambiental e nas aplicações domésticas e residências, e como combustível em automóveis adaptados para recebê-los, substituindo a gasolina, o álcool ou o diesel. Mais limpo entre os combustíveis de origem fóssil, o gás natural emite menos poluentes se comparado ao petróleo e ao carvão mineral. No entanto, ele não está totalmente isento dos problemas ambientais, visto que sua utilização também contribui para a poluição atmosférica e para a intensificação do efeito estufa. Então, quando a gente fala aqui que ele é menos poluente do que o diesel, por exemplo, que é a gasolina, mas ele ainda é mais poluente, por exemplo, do que o álcool, né? O álcool ele é menos poluente. Então, ele é usado nos automóveis aqui, como GNV, agora o gás encanado que chega em algumas casas. A formação dele é o mesmo processo do petróleo, também considerado um combustível fóssil, também demora muito tempo para se formar, né? Então, e também polui o ambiente. Um pouco menos que o petróleo, mas polui tanto quanto. Continuando aqui. Energia nuclear. Energia nuclear, também chamada atômica, é obtida a partir da fissão, ou seja, quebra do núcleo atômico de urânio enriquecido, liberando uma grande quantidade de energia. A energia nuclear mantém unidas as partículas do núcleo de um átomo. A divisão desse núcleo em duas partes provoca a liberação de grande quantidade de energia. Ou seja, quando eu divido o núcleo desses átomos, eu vou provocar a liberação de energia. E eu consigo através do quê? Dos átomos do urânio enriquecido. Os primeiros resultados de divisão de átomos de metais pesados, como urânio e plutônio, foram obtidos em 1938. Esses elementos são encontrados na natureza. É a segunda fonte de energia elétrica. Não emitem poluentes quando geram eletricidade, mas produzem lixo radioativo. Então, esse é o ponto mais negativo dele aqui, o lixo radioativo. O que eu vou fazer com os resíduos dele? Aonde eu vou descartar? Descartar de forma segura, de forma correta. Eu não posso descartar de qualquer jeito na natureza. Que enterrados ou encaixotados em concreto, é mantido submerso nos oceanos ou abandonados no ambiente. Continua emitindo radiação por centenas de anos. Então, essa fonte de energia nuclear, o maior problema dela aqui é o lixo radioativo. O que eu vou fazer com os resíduos dele? Como que eu vou descartar isso aqui de forma segura? Porque ele continua emitindo radiação por centenas de anos. E um acidente, por exemplo, igual Chernobyl, igual aconteceu em Fukushima, olha o risco. Então, eles provocam o acidente. Se ele provocar um acidente, vai gerar um grande problema ambiental, um grande problema para as pessoas que moram próximas a essas usinas. Ok? Continuando aqui. Então, agora, nós terminamos essa aula. Vocês têm as atividades para fazer. Voltem na aula, leiam a apostila, certo? Façam com bastante atenção, são atividades simples. A escola também está disponibilizando agora o WhatsApp, o grupo de WhatsApp do 9º ano, então qualquer dúvida vocês podem tirar lá, vou estar lá para responder, ok? Essa foi a aula de hoje e até a próxima, pessoal. Tchau, tchau!